Olá, pessoal. Bem, o vídeo de hoje nós estamos trazendo duas secretárias de Estado, a secretária Fernanda Pacobaíba, do Estado do Ceará, e a secretária Leani Lemos, do Estado do Rio Grande do Sul. A Fernanda é secretária da Fazenda e a Leani é secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão do Rio Grande do Sul. Então, na verdade, é uma visão da Fazenda e é uma visão do planejamento, do orçamento. E, basicamente, o nosso interesse hoje aqui é discutir como essa crise econômica que o país começa a atravessar de forma forte, ela está rebatendo os estados, né? Tanto do ponto de vista fiscal, mas do ponto de vista também da gestão, do planejamento. E é muito importante porque está no Congresso uma discussão importante de uma ajuda do governo federal para os estados, né? E isso tem gerado muita polêmica, muito debate entre os próprios governadores e a equipe econômica do governo federal. Então, é nesse contexto que a gente gostaria de conversar com vocês duas, mas inicialmente um agradecimento muito grande. Leoni, você está em Brasília agora, né? Eu, nesse momento, estou em Está em Brasília, Brasília, mas você mas é representando, né, assim, trabalhando 20 horas por do dia Rio Grande do Sul. E a na Fernanda, crise, no e a combate à Fernanda crise no Rio Grande. Pronto. Então, eu vou apresentar inicialmente a Leani. A Leani é a atual secretária do Planejamento, como falei, Orçamento e Gestão do Rio Grande do Sul, do governador Eduardo Leite. Ela tem doutorado em Estudos Comparativos das Américas pela Universidade de Brasília e pós-doutorado em Ciência Política pela Universidade de Oxford e Princeton, nos Estados Unidos. Então, a gente já vê uma pessoa extremamente qualificada. A Fernanda Pacobaíba, secretária da Fazenda do Estado do Ceará, é auditora fiscal de carreira do governo do Estado do Ceará e tem doutorado em Direito Tributário pela PUC de São Paulo. Então, nós temos aqui duas senhoras muito bem qualificadas e, com certeza, tem muito para contribuir nesse debate, nessa discussão. O Estado do Ceará, Fernanda, tradicionalmente ele já vinha com as contas mais ou menos arrumadas, diferente do Rio Grande do Sul, que a Leani foi para lá já com o intuito de organizar as finanças do Estado. Então, nós temos dois cenários distintos, estados com situações diferentes, e aí essa pandemia que gera toda essa crise econômica é como se fosse um meteoro está caindo na cabeça da gente, né? Então, eu queria ver inicialmente ter o depoimento de vocês em cada realidade, como é que essa crise começa a afetar cada estado. Então, isso mesmo no estado que já vinha mais ajustado, mas um outro estado que estava num processo de ajuste muito forte, que a Leani vinha já num trabalho muito importante de recuperação das finanças, junto com o governador Eduardo Leite, o secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul. Leani, começar por ti, tá certo? E, Tá certo. inicialmente, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco no nosso canal. E eu tenho certeza que depois da participação de vocês duas aqui, as inscrições no meu canal vão explodir, tá certo? Tomara, tomara. Aí a gente vai querer uma participação aqui no seu canal, né, Tá Fernando? Uma certo. participação permanente. Obrigada, Flávio, por essa oportunidade. A gente tem feito parcerias muito bacanas entre os estados, né? Nós, ano passado, já tivemos um encontro, um workshop bilateral, Sim, que foi era muito para discutir, bacana. inclusive, o uso intensivo de dados, né? Política pública baseada em evidências e o papel aí que vocês têm, o IPS, na formulação das políticas de educação, e isso já vinha sendo, já é um paradigma, já é, na verdade, um benchmarking para muitos estados, e a gente estava estudando isso, estruturamos uma política de uma maneira semelhante. O que eu queria dizer, Mas assim, né, abrir você dizendo... ficou me devendo a neve, se lembra? Você disse que eu ia chegar, Ó, ia ver a neve neve. não, eu prometi frio. Ah, frio, era 15 graus, né, que você tinha prometido? Não, 6 6? graus. Ah, tá. Está Então foi prometido para esse ano também, para vocês irem lá visitar a gente. Vai depender de como voltar, né? Se vai ter voo, se não vai ter se vai voo. ter voo, se não vai ter voo. Mas eu acho, Flávio, que a gente está assim, vivendo tempos interessantes, né? Quando eu fui lá para o Rio Grande do Sul, e eu queria fazer um pouco o cenário do antes e depois, né? Quando eu fui lá para o Rio Grande do Sul, que o governador Eduardo Leite me convidou, e convidou o Marco Aurélio também, que Marco é o nosso Aurélio, secretário de Fazenda, exatamente. a ideia era justamente de ter uma equipe técnica com experiência de gestão e que se dispusesse a fazer aquilo que ele havia se comprometido numa campanha, que é fazer o ajuste fiscal. O Estado do Rio Grande do Sul
tem déficits crônicos, né, é um estado que tem uma deficite aguda e crônica, ela é crônica, mas ela dá uns picos, né, e há muitas décadas, né, se faz resultado negativo lá. Ô, E Leni, a tudo que despeito de ser um estado muito rico, né? estado rico, o estado que tem um orçamento bem expressivo, né, a gente tem um orçamento, assim, de as receitas, vamos contar tirando aí as duplas contábeis, né, o que é contábil, mas um orçamento efetivo de cerca de 45, 46 bilhões, a nossa arrecadação e uma despesa aí de 51 bilhões, mais ou menos. Então, fecha um déficit de 5 bi. Mas isso com a dívida, né? Parte grande disso é a dívida com a União. Então, nós, desde 2017, não pagamos a dívida com a União, já tem praticamente 2 anos e meio por liminar. Nós também não recolhemos, não pagamos o precatório conforme devido, também por liminar. E o Estado do Rio Grande do Sul, há 5 anos, parcela salário dos seus servidores e tem um calendário com os fornecedores que é bem esticado, não é aquele calendário que paga com 30 dias, 45 dias, como a gente conhece, 60, às vezes 90 dias, dependendo da situação. Uma situação previdenciária muito grave, então uma situação de dívida pública muito aguda, muito grave, é a pior do país, a pior proporção em relação à receita corrente líquida, já ultrapassou os 200% lá da resolução do Senado, e uma situação previdenciária extremamente crítica também. E quando eu fui lá para o Rio Grande, em janeiro do ano passado, eu e o Marcos fomos, né, uma equipe nova de fora, a ideia era, olha, a gente tem aqui um grande problema, esse déficit de endividamento previdenciário, precisamos fazer um ajuste, precisamos fazer uma grande reforma, maior do que outros estados precisam fazer, Leni, muito só um maior, com detalhe. impacto maior. Qual é o maior item de despesa no orçamento do Rio Grande do Sul? É Pessoal? despesa de pessoal, a nossa folha dá 30 bi. Nossa folha é maior do que todo o orçamento do estado de Goiás. Né? O estado com 11 milhões de habitantes. Então, você disse, é um estado rico, sim, mas o que interessa não é o rico. É se o rico gasta muito ou se gasta pouco. Né? O pessoal fala assim, mas é muito dinheiro, mas se você gasta muito, vai ficar devendo do mesmo jeito. E tem uma estrutura ali, gasta muito, mas 60% da folha é inativos. O estado Ah, do Rio Grande do Sul tem um estado de bem-estar mais antigo. O sistema previdenciário é da década de 30. O Instituto de Previdência do Rio Grande do Sul é da década de 30. Então, muito antes de você ter uma exigência constitucional de um sistema de educação, sistema de saúde, o Rio Grande do Sul já tinha. E é o mal dos estados mais antigos, né? Você ter essa folha com os inativos pesando mais. É o caso de Minas Gerais, é o caso do Rio de Janeiro, é o caso de São Paulo, o caso do Rio Grande do Sul, estados mais antigos com estruturas de estatais que forneciam serviços mais amplamente, eu não vou dizer universalizados, mas quase até universalizados em algumas políticas, e que está pagando esse preço, porque as regras de aposentadoria eram muito brandas, né? Então, quando a gente chegou com esse cenário, olha, reforma, e o governador tinha muita clareza, vamos fazer essa reforma logo no primeiro ano, ô, porque Leni, só todo o meu mais te capital político eu interrompendo. tenho que fazer isso. O governador Eduardo Leite, ele chega no governo com que propósito, com que bandeira? Quais eram as grandes metas dele? É uma bandeira de retomada do desenvolvimento do Rio Grande do Sul, né, que o Rio Grande do Sul está perdendo competitividade, né, está perdendo muitas empresas indo embora, porque o que acontece quando o Estado não consegue pagar a conta, nós sabemos, aumenta a carga tributária, aí aumenta a carga tributária, as empresas vão para o vizinho, né. Você tem ali Santa Catarina, Paraná, que tem condições de logística e de capital humano boas, então as empresas estavam migrando, e especialmente por conta de carga tributária. Então a ideia dele: "Olha, eu preciso retomar o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, precisa, reter suas empresas, atrair mais empresas, mas para isso eu também preciso fazer o meu ajuste fiscal, porque se eu não fizer esse dever de casa também ninguém fica, e continua indo embora e não vamos ter condição de investir". Então a pauta dele é uma pauta de ajuste que vinha com corte de despesa, alienação de ativos, né, as privatizações,
e parcerias público-privadas, concessões para alavancar investimentos. Na parte econômica era isso. E outras questões também na parte social, melhoria da educação, né, melhoria na saúde, enfim. Mas essa era uma pauta muito central para ele. Quando a gente assumiu, então, era essa a missão. E a gente passou o ano de 2019 todo trabalhando nisso, você acompanhou bastante isso, Isso, né, nós isso tivemos. teve uma grande visibilidade. O governador Eduardo Leite é muito jovem, ele agora fez 35 anos, até brinquei com ele, 35 anos é uma data especial, mas pode ser senador, eu brinquei, pode ser senador agora. É, muito jovem, mas de uma capacidade, de uma maturidade para a articulação política, para o diálogo, muito fortes, né? A gente tem visto isso, essa liderança dele, e é um gentleman, é uma pessoa incapaz de tratar alguém mal, assim, no trato pessoal é uma pessoa ótima também. Mas isso a gente trabalhou ativamente, ele construiu uma base sólida na Assembleia. Olha, para vocês terem ideia, Fernanda e Flávio, no primeiro semestre foram aprovadas 3 emendas constitucionais e as 3 autorizações para as privatizações, no primeiro semestre. No segundo semestre, nós aprovamos o pacote de reformas, que foi um pacote que tinha 8 leis, das 8, só uma que não foi aprovada ainda, que é a Previdência dos militares, né, que a gente mandou um projeto para que seja igual a dos civis, não igual a das Forças Armadas, mas para que seja igual a dos civis. Nós judicializamos isso, né? Foi uma nossa PGE é muito boa, muito ativa. Então, o segundo semestre foi um trabalho muito intenso e que eu vou dizer assim, Secretaria de Planejamento, Secretaria da Fazenda, a Procuradoria do Estado e a Casa Civil não fizeram praticamente outra coisa. Foi reunião com a Assembleia, reunião com o sindicato. Ele fez questão de se reunir com os sindicatos individualmente para mostrar. Ele apresentava a proposta e aprovou. Então, a gente disse assim, opa, janeiro terminou de aprovar, teve uma convocação extraordinária, se aprovou, falei, bom, fevereiro, esse ano vai ser diferente, vamos Só me respirar, perguntar, agora nós vamos trabalhar. isso, você em 2019 foi um ano de ajuste, não é isso? Total, total, Preocupação de total. ajustar o máximo possível, aprovar reformas Sim, na Assembleia, e e aí você chega em janeiro, eu queria só que você guardasse esse momento, janeiro de 2020, já na perspectiva no 2020 ser um ano diferente. Segura só um pouquinho. Fernando, como é que chega o estado de Ceará, já uma realidade um pouco diferente, chega a janeiro de 2020, né, que a gente acompanha o estado do Ceará, faz de conta que eu não sou daqui do Ceará, mas a gente já vê que faz de conta. o Estado já vem um período longo de preocupação muito grande com a questão fiscal, diferente do Rio Grande do Sul. Né? O próprio governador Camilo Santana atual assume o Estado que recebe do governador Cid Gomes também já um Estado equilibrado, organizado, e o governador Camilo aprofunda mais ainda um ajuste fiscal, tendo mais recursos para investir. Tanto é que em 2018 o Estado de Ceará foi o segundo maior investidor absoluto do Brasil, né? Só ficou atrás de São Paulo, quase 3 bilhões. E em termos da sua receita corrente líquida, o Ceará vem aí há 5, 6 anos o líder de investimento do Brasil. Então, é uma realidade um pouco diferente. Eu queria que você contextualizasse até janeiro de 2020, porque aí eu quero ver exatamente como é que o Rio Grande entrou nessa crise e como é que o Ceará entra na crise. São dois estados com perfis um pouco diferentes. Boa noite a todos. Queria agradecer mais uma vez o professor Flávio Ataliba, meu colega aqui do Estado, pela oportunidade. Cumprimentar também a Leani, que é uma mulher que eu só escuto elogios dela, então você me representa, viu? Coisa boa. Massa, mulheres empoderadas, tá? Meus parabéns. Sei que você tem ao lado também um colega que eu adoro, que é o Marco, que é um cara muito decente aí no Rio Grande do Sul, então realmente é uma equipe de ponta. Meus sinceros parabéns a vocês, tá? E assim, hoje mesmo, ela falando dessa questão de decidir com base de dados do Estado do Ceará, tem um artigo publicado pelo professor Flávio Ataliba na Folha, que foi um artigo extraordinário, que demonstra, né, que nós estamos realmente Com a concatenados. Marília Firmiano, é ela que escreveu, eu dei só o toque final.
Pois é, então, assim, um artigo que demonstra, né, o quanto o Ceará, de fato, está na ponta dessa questão de deliberar, decidir com base em dados. Realmente, a gente tem uma maturidade com relação a isso e vamos aprimorar, porque esse tsunami não é à toa, é para a gente melhorar ainda mais, né? Eu digo que na secretaria, ao assumir ano passado, as pessoas até diziam assim, mas assim é bom, né? Pegando um estado já bem e tal. Eu dizia, não, olha, tem dois extremos. Porque uma coisa é você receber uma coisa boa e conseguir manter o bom. Exatamente. Porque ano passado foi um ano difícil, Brasil, uma transição de governo federal complicada, né? E aí você tinha uma perspectiva também muito, assim, indecisa. E você tem o outro extremo, que é você receber, que é o caso do Rio Grande do Sul, claramente, você receber uma bomba e você precisar desarmar, né, aquela bombinha. Fernanda, e a sua responsabilidade é maior ainda, porque você recebeu do Mauro Benevides Filho, que é um Meu ícone amigo! da gestão pública, ficou 12 anos na Secretaria da Fazenda, fez um trabalho extraordinário. Então, você manter o nível padrão é chão, né? É um desafio grande. Então, eu acho que o nosso desafio não está muito distante do Rio Grande do Sul, porque manter o patamar e realmente 2019 foi um ano muito exitoso para o Ceará. Nós ficamos aí entre os 5 maiores aumentos de ICMS do Brasil, né? Ficamos segundo do Nordeste. Realmente, ano passado foi um ano muito exitoso para a gente em termos de arrecadação. Tivemos uma receita extraordinária de TCD que foi pujante e, assim, realmente a gente encerrou o ano com um superávit de mais de 2 bi e tudo. Então, assim, foi numa situação que posso dizer que ano passado a gente encerrou melhor do que o que eu recebi, viu? Então, assim, de fato, a gente teve uma possibilidade de melhoria, né? Lógico, a gente conta com hoje eu digo, eu venho falando isso para os nossos colegas secretários, o Estado do Ceará, ao longo do tempo, ele erigiu um valor sustentabilidade fiscal. Hoje, para a gente, é um valor no nosso governo, né? No nosso Estado. Então, não assim, é só o valor, isso é né, algo que a Fernanda? gente precisa fazer. Exatamente, não é só um valor no meio dos gestores públicos, mas nos políticos, na sociedade civil, todo mundo. Hoje mesmo eu ouvi o presidente do Ceará Sporting Clube, ele preocupado com a gestão fiscal do futebol do Ceará. Ou seja, isso passa para outros níveis, né, de atividades. Sim. Então, assim, de fato, é uma coisa que quando vem, encerramos dezembro, esse ano era o ano da meta, da transformação na Cefaz, a gente tem investido numa mudança de cultura muito séria, porque a gente precisa realmente mudar a cultura do fisco. Normalmente os fiscos são reativos, têm dificuldade de dialogar. Então, assim, eu sinto que o meu papel à frente da gestão da Cefaz, ele é um papel muito conectado com essa mudança de cultura, até porque sou tributarista, aí tem reforma tributária, tem uma série de coisas. E aí nos vimos, né, colapsados agora. Segura aí, agora a gente passa. O Flávio já está querendo botar o freio, larga esse freio. Leoni, agora. Quer falar da pandemia. Agora chegou a pandemia, a discussão é que os estados vão perder receita de ICMS muito forte, né? E isso é uma preocupação de todos vocês, secretários de Estado, porque está no Congresso essa discussão. O Estado ele não pode lançar títulos e ele não pode emitir moeda. Então, qualquer ajuste que você tenha que ser feito nas contas tem que vir via governo federal. Mas parece que há um cabo de guerra e eu queria ouvir sua opinião, contextualizar o Rio Grande do Sul nesse momento, e aí a gente vai com a Fernanda e a gente vai andando depois para outros assuntos. Tá certo. Eu acho que, conectando aí com o que a Fernanda colocou, você veja a diversidade do nosso país, né? O que significa você chegar para enfrentar uma pandemia que exige uma resposta muito rápida do Estado, não só na saúde, que a gente precisa ter, ampliação de leitos, uma eficiência de gestão, né, de fazer uma gestão intensiva da saúde num momento como esse, quando a gente sabe as falhas de Estado que nós temos, né, todos temos, as nossas dificuldades, que são sistêmicas, alguns têm situações melhores do que outros, mas todos temos nossos desafios. Mas você chegar para um desafio desse que impõe mudanças e respostas rápidas
da área da saúde, mas que colocam um desafio enorme também no próprio funcionamento, em xeque o funcionamento do Estado, que é a arrecadação do Estado. Você não consegue prestar serviço se você não tiver aqueles recursos, porque, obviamente, o impacto da pandemia com as políticas de isolamento tem sido muito grande, a queda da arrecadação tem sido muito grande. Agora, você chegar num momento como esse, resposta rápida da saúde e manter os níveis de prestação de serviço com queda de arrecadação, com caixa forte e o outro fraco, né? Mesmo que a gente tenha feito todo o esforço, e aí a conclusão de como chegamos em janeiro a gente não ajeitou o Estado, não. Eu costumava dizer assim, né, nas entrevistas, o pessoal perguntava, gente, isso aqui não é o fim da história, não, isso aqui é o começo da história. A partir de agora, e a gente tinha todos os cálculos, né, a gente fez os nossos, a Fazenda fez, o Instituto de Previdência fez, os cálculos de como é que vai ser o impacto dessas medidas que foram aprovadas nos próximos 5, 10 anos, porque não é imediato, a gente acabou com o triênio, a gente acabou com todas as vantagens temporais, mas teve regra de transição, quem está no meio vai receber proporcionalmente, então o efeito da política, Não é imediato, né? ela é arrastada, ela é distribuída no tempo. Então, os benefícios, o governador costumava dizer isso, eu estou fazendo isso, mas quem vai se beneficiar vai ser o próximo governador, porque daqui a 3 anos, 4 anos, que a gente vai ter realmente o impacto. Então, a gente continua com o caixa debilitado e com uma política para esse ano agressiva de vamos privatizar e vender para a gente poder pagar passivo e, com isso, ajustar o caixa. Então, essa era a nossa perspectiva, muito diferente aí do Ceará, que está tudo arrumadinho, faz superávit, e aí eu vou enfrentar uma crise agora que vai ser dura para todo mundo, mas você não tem os passivos e você não tem a falta de recursos e a falta de credibilidade que o Estado do Rio Grande do Sul tem em relação, por exemplo, a pagamentos, né, a fornecedores. A gente, para comprar agora, é difícil. Uma coisa é um fornecedor, você contratar um pagador bom e um pagador que demora, né, e às vezes é muito mais reputacional do que efetivo, porque às vezes você está até pagando, mas a reputação é muito ruim. Então, Flávio, a gente chegar nesse momento agora de queda de arrecadação é Tem muito previsão de dramático para o Rio quanto está Grande do Sul. caindo? Ou quanto vai cair? Vocês têm previsão? Olha, na faixa Fala de 30%, 30%, né? aí a gente tem aí 20, 30%, o Marco já tem falado esse número, e por isso que era muito importante, porque todos nós sabemos, né, Fernanda, que o imposto que sustenta os estados, que é o mais relevante para os estados, é o ICMS. A nossa previsão de ICMS para esse ano era praticamente 38 bilhões. Então, se a gente tiver uma queda de 20%, né, ao longo do ano, isso vai ser dramático para o estado. E essas medidas que estão sendo colocadas aí pelo governo federal, quer dizer, recomposição de FPE, ok, é uma transferência, é um sistema de equalização das diferenças regionais, tem que ser mantido, isso é algo importante. Suspensão de dívida, ok, para quem tem dívida com a União, mas nós já estávamos sem pagar 2 anos e meio, porque nós já não tínhamos condições de pagar por liminar. Agora, se não houver uma recomposição do ICMS, porque o ICMS aí nós vamos talvez discordar, porque eu não sei como é a distribuição aí para o Ceará do FPE, né, se pelo critério FPE vocês se beneficiariam. Mas a verdade é que os estados que são os maiores, as maiores economias vão ter o maior impacto, óbvio, né? Se você produz mais, e se você reduz 30% da sua capacidade em termos absolutos, vai ter um impacto muito grande. Então, se houver uma recomposição só parcial, o estado do Rio Grande do Sul, como o Rio de Janeiro, como Minas Gerais, que já estão em uma situação precária, embora a gente tenha feito todo o dever de casa, que os outros não fizeram, não foram todos os estados que fizeram. Aliás, eu acho que nenhum estado fez a reforma que o Rio Grande do Sul fez, em termos de previdência, reforma de servidores, mexemos no magistério, acabamos com várias escadinhas, assim, mudamos a tabela, virou subsídio, mudamos completamente. Fizemos um dever de casa, mesmo assim, está muito castigado agora, já está sendo muito castigado, porque a arrecadação já está caindo, e obviamente a gente não sabe como que vai ser a resposta dos próximos meses. Então, eu queria só pontuar essa diferença. Estados saudáveis, né, e você colocou muito bem aí a questão do valor, não só para os políticos, que independentemente de partido político, todos têm o valor
do equilíbrio fiscal, né, como base do funcionamento da gestão, isso é muito importante, porque quando você tem esse equilíbrio, quando você está, mesmo que seja ajustadinho, assim, apertado, né, com aquelas contando moedinha, mas você está mais, os riscos quando atingir o Estado vão ser mais fáceis de mitigar, o sofrimento vai ser menor, de um Estado que tem um desajuste crônico e que vai ter que enfrentar uma crise por cima de outra crise, né? Não é fácil esse desafio. A proposta que está, Fernanda, no Congresso, do deputado Pedro Paulo, do DEM, do Rio de Janeiro, que está sendo discutido, né, é de 80 bilhões pelo Tesouro Nacional. E há aí uma quebra de braço com o governo federal, porque eles querem só 3 meses e talvez no máximo depois de 3 meses, ou seja, compensar só 6 meses. O doutor Henrique Meirelles, secretário da Fazenda e Planejamento de São Paulo, ele disse, bom, mas tem que combinar com o vírus. Se ele vai ficar só 3 meses aqui ou vai ficar 6 meses ou 9 meses. Ou seja, é difícil fazer um plano de ajuste, né, sem a gente saber exatamente qual é o período de transição que a gente vai enfrentar, de confinamento da população, porque isso vai representar a redução da atividade. Né? Então, Fernanda, no caso do Estado de Ceará, por exemplo, a Leni falou uma coisa muito importante, questão da reputação. Você chega num momento crítico desse, a reputação vale muito. Por exemplo, o Ceará, o governador Camilo, comprou 700 respiradores, pagando antecipadamente para os chineses. Está esperando receber isso. Ele só pode ter feito isso se tivesse caixa, que bancasse imediatamente uma despesa dessa né, e a reputação também. Então, como é que as medidas na área fiscal você acha que vai afetar o estado do Ceará? Assim, tem duas coisas que são importantes. Primeiro, uma resposta do governo federal de ajuda específica à saúde que não está chegando no tamanho que nós precisamos. Exemplo, o estado do Ceará já encaminhou uma série de empenhos que totalizam quase 400 milhões de reais. E nós recebemos do governo federal três valores distintos. A primeira vez recebemos 18 milhões de reais, que era R$ 2 por habitante. Segunda-feira nós recebemos 9 milhões e ontem recebemos mais 30 milhões. Isso aqui se somado a 57. Então você tem os empenhos que são, enfim, quase 10 vezes maiores do que a necessidade. Essa questão, uma coisa que essa crise está trazendo aqui para mim, eu tenho acompanhado essas compras da saúde, até a coisa está tão assim, subvertendo a ordem, que até a fama de bom pagador não serve para muita coisa, sabe, Flávio? Porque antigamente essa fama de bom pagador servia para você, comprar aqui, pendura aí, né? Enfim, coloca no pré que eu vou te pagar. O chinês, que é o principal hoje mercado consumidor do Brasil, ou do país, do mundo, ou você tem cash, ou então ele não senta nem para conversar com você. Então, a tua credibilidade, estando 0 ou estando 100, para ele não vale, ele quer cash. Tanto que nós aprovamos aqui no estado do Ceará uma lei para garantir. Você imagina um gestor, como eu assinei Eu estou anotando o que você está falando para copiar, viu, Fernanda? Pois é, nós aprovamos. Qual que é a lei aí? Eu mando. É uma lei para. Você imagina um gestor, assinei lá o pagamento para a Caixa Econômica, mandando para a empresa da China 82 milhões, sem que você veja um item, uma máscara chegar aqui no estado de Ceará. Isso é uma coisa extraordinária. 82 milhões de reais. De reais, numa primeira tacada, depois foram mais 91. 82 milhões foi respirador ou foi outros equipamentos? 82 milhões foi de respirador e 91 foi de EPIs mais os testes. O estado do Ceará comprou mais de 300 mil testes. Tem que explicar o que é EPIs. Né? Sim, nós estamos comprando também. Individual, as máscaras, os aventais. Nós estamos com a licitação agora, já fecha. Eu vou aqui pegar para ver já como é que está a nossa licitação. Então, nesse sentido, não está fazendo muita diferença, porque é um estado saudável. Não, ou você tem, ou você não compra. Porque tem quem queira. Agora, o que é muito importante? De fato, você falou aí, Ataliba, dessa impossibilidade do Estado ter mais flexibilidade para arranjar outras formas de recursos. Nós trabalhamos junto com a Secretaria da Fazenda, CEPLAG e IPES, para mensurar o tamanho que ia ser esse rombo.
Nós pensávamos que esse primeiro mês de abril, a queda da arrecadação de ICMS ia ser entre 20% e 25%, esticando 26%. Primeiro descende no estado do Ceará, dia 10, fechamos os dados dia 13, queda de 35,2%. Já não é conjectura, é real. Pancada grande, né, Fernanda? É uma pancada violenta. Isso significa pelo menos 350 milhões bruto a menos no orçamento do estado do Ceará. Por mais que você esteja, né, numa situação boa e tal, mas se não houver uma reposição da União dessa arrecadação, e eu digo mais, uma reposição urgente, porque isso se faz premente, porque o estado do Ceará tem dados módicos, né? Assim, eu diria, comparado ao Brasil, de gasto com o pessoal, estamos enquadrados, etc. e tal, mas mesmo assim, isso é um esforço que é sobre-humano para o Estado. Deixa eu jogar uma lenha nessa fogueira aí para vocês duas. Tem colega nossos, analistas, né, economistas, etc., que diz o seguinte: olha, nesse momento, né, o Estado precisa se ajustar. Então, tem estados que pegam carona no momento de crise para empurrar, vamos dizer assim, despesas para a União que não tem nada a ver com o problema do novo coronavírus. Então, é como se tivesse um oportunismo, né, naquele instante para os estados que de alguma forma, aproveitem da situação. Quer dizer, é difícil pensar assim porque nós estamos num momento de crise, né? Muito grande. E imaginar que na crise alguém vai aproveitar para resolver seus problemas estruturais é mais difícil, né? Flávio, eu acho assim, eu acho que existem formas, e o Tesouro Nacional é muito bem formado, tem uma capacidade técnica enorme, tem excelentes funcionários, servidores ali, tem excelentes economistas, eles têm, e têm informação. Então, não tem essa história de pegar carona, não, só pega carona se quiser deixar pegar carona, porque tem informação. Agora, não dá para você ignorar que uma crise deste tamanho, que paralisa a economia, e veja, nós estamos chegando na pandemia, quando a China entrou em dezembro, só eles paralisados, o mundo estava rodando, a economia mundial estava rodando. Então, a China foi parando, depois entra a Europa, começa a parar, Estados Unidos, a gente entra na pandemia num momento em que está todo mundo parado já. Os países estão há, no mínimo, 30 dias, mas a maioria, 2 meses, 3 meses parados. Então, é muito maior do que o impacto só local. A gente tem fatores aí globais que são muito relevantes. Tanto é que as lideranças globais responsáveis, mais responsáveis, estão fazendo o seu papel, porque entendem o seu papel. O seu papel numa crise desse tamanho, de um governo central, é o que a Angela Merkel está fazendo, Boris Johnson está fazendo, até o Trump está fazendo. Então, você coloca, crédito para o setor privado, crédito mesmo a juro baixo, não é igual aqui, vou botar 3% ao mês, quem é que aguenta pagar o pequeno? 3% ao mês vai pagar 40%, 50% ao ano de juros, vai fechar. Então, é crédito para o setor privado, é renda para os mais vulneráveis e é recomposição dos entes subnacionais. Todos os países estão fazendo isso, até os Estados Unidos, que vamos dizer, dos países liberais, é o mais liberal, que tem menos estado de bem-estar, mas está fazendo isso numa porcentagem do seu PIB muito mais expressiva. O FMI tem né, esse levantamento de porcentagem do PIB que está sendo gasto por cada país. E um país como o Brasil, que já tem inúmeras desigualdades, que já vinha enfrentando dificuldades, que não havia recuperado o mesmo patamar de PIB de antes da crise de 15 e 16. Antes dessa nossa conversa, eu estava numa reunião com o meu pessoal lá do Departamento de Economia e Estatística, eles me mostrando, a gente olhando esses dados, nós recuperamos 60% do que foi a queda do PIB de 15 e 16. Então, a gente nem chegamos a recuperar aquela barrigada que aconteceu lá, que no estado do Rio Grande do Sul foram 9% de queda do PIB estadual. Então, como é que um governo central não vai recompor? Isso significa impactar a vida de toda a população. Isso aqui não é o governador, isso aqui não é o Estado. O Estado é uma abstração. É uma coisa, né, a Fernanda, que é doutora em Direito,
é uma formulação. O que vai ser afetado são as pessoas. Então, é o salário do médico que está trabalhando, é o salário do policial que está trabalhando. Aí começa a guerra, Flávio. Começa a confusão assim, ó. A polícia já vai querer receber primeiro. Ó, se faltar, aí todo mundo pira um pouco, o meu primeiro, né? É do ser humano, né? É da natureza humana. Então, o que o governo federal não pode deixar fazer é chegar a um ponto de ruptura, de caos, de falta de alimentação para quem precisa, de falta de oxigênio para os negócios, porque senão a gente vai sair dessa numa muito pior. Vai sair gente dessa, todo mundo vai sair machucado, isso é uma guerra. O Né? René Todo mundo Garcia, vai sair machucado, o René mas uns vão Garcia, sair mais do que outros. o René Garcia, nosso colega da secretária da Fazenda do Sim. Paraná, exatamente tem dito isso que você tem apontado agora, é a questão da ruptura da federação. Né? Nós estamos falando algo muito grave, né? Porque os estados precisam, nesse momento, do governo federal. Agora, o governo federal alega que ele já chegou nessa crise também, a previsão orçamentária para 2020 era de um déficit de 124 bilhões de reais. Então, ele alega, o governo federal, que já está fragilizado fiscalmente também, que se for ajudar muitos estados, né, pode inviabilizar o próprio Estado brasileiro pós-Covid. O que você acha disso, Fernanda? Eu acho que um dos grandes desafios realmente hoje que essa crise vai trazer para esse novo mundo que a gente precisa aprender a habitá-los é, de fato, uma perspectiva empática. Eu acho que é muito importante, assim, escutar também. Eu compreendo uma parte, porque no movimento também de aprofundamento do PLP 149, gente, a gente viu algumas inserções que eram totalmente desconectadas e, mais uma vez, alguns estados, infelizmente, assim, aproveitando o PLP para resolver O que problemas. é que diz o PLP 149? Só para o O nosso. PLP 149 o chamado Plano Mansueto, que tem uma série de alterações na legislação fiscal, especialmente na LRF, Lei Complementar 156, 159, medidas provisórias, enfim, para que nós conseguíssemos chegar no bom termo. Como a Leani até falou, de fato, você pega a Federação Brasileira, você tem estados em situações absolutamente distintas. E não vejo, viu, Leani, assim, logicamente todos nós temos uma boa vontade de melhorar, mas assim, alguns ainda, talvez não todo mundo com o mesmo nível de compromisso e etc e tal, que é uma coisa que a gente precisa Sem dúvida, sem dúvida. observar. Então, assim, eu acho que é importante também nesse momento, porque eu fico, vamos imaginar que eu tivesse no papel de ministra da Fazenda nesse momento. Um dia chega lá, Fernanda. Um dia chega lá. Eu teria todo o cuidado também com esse cofre da União, porque, gente, a gente precisa pensar no todo, o nível de endividamento que o Brasil vai ter ao final de tudo isso. Todos nós estamos no mesmo barco. Então, eu acho a medida de ajuda para essa a perda do ICMS é algo que não tem como ser superado pelos estados. Não tem como. Hoje mesmo eu falava do setor produtivo aqui, especialmente para os contadores do estado do Ceará, e disse: olha, é impressionante como nós chegamos no Brasil no momento de uma crise profunda, sem ter amadurecido democraticamente alguns institutos, como, por exemplo, a questão da importância do tributo, a questão da solidariedade, Excelente da ponto, Fernanda. confiança, Excelente ponto. né? Então, o que acontece? As pessoas, nesse momento, a única coisa que o empresário quer é: governador, eu não quero pagar tributo. Gente, eu vou fazer isso como jurista, eu vou fazer essa pesquisa. Se no mundo, na Itália, se na Espanha, também tem esse movimento de não pagar tributo. Então, é sinal que as pessoas não reconhecem qual é a importância de pagar o tributo. Porque se ela souber que o tributo, ele vira respirador, ele vira máscara, ele vira álcool em gel, ele vira o médico, ele vira a segurança pública, não tem como passar pela cabeça que um valor desse não possa ser pago nesse momento. Né? Então, assim, é uma coisa que nós chegamos em problemas gravíssimos. Nós estamos. Eu tenho uma palestra que eu dou, que é de uma menina à beira do precipício. É isso, é como se nós precisássemos nos jogar nesse desconhecido, só que no Brasil nós estamos completamente despreparados. Nós não temos um sistema tributário que dialogue com ninguém. Ele é péssimo para o fisco, ele é péssimo para o contribuinte, ele é ineficiente.
nós temos reformas estruturais gravíssimas, nós temos problemas éticos, nós temos uma desigualdade das maiores do planeta. Isso é uma coisa que é muito séria, gente. E nesse momento agora, tudo fica avantajado, porque respostas têm que ser dadas rápidas, né, de uma forma rápida, e você não consegue, porque você não tem recurso. Então, assim, separar. O que é que você precisa para manter uma sustentabilidade do Estado e não promover uma ruptura social? Até por um processo que realmente de violência que isso pode vir a acontecer. Isso é uma coisa. Outra coisa é um movimento de que vou aproveitar esse trem para ver todas as coisas do meu passado, coisas que eu não fiz, uma mudança, uma tarefa de casa e etc. E vou colocar isso na conta. Nós precisamos ser muito honestos com relação a transparentes. Sabe, essa federação não aguenta mais, gente. Então, assim, é um momento de, como gestores, a gente ter o princípio da responsabilidade, da transparência, do diálogo muito vivo dentro da gente, né? Leni, oi, Leni, não sei se ela está ouvindo, mas Oi, tô ouvindo. quer completar Tô para te a gente ouvindo, passar tô para assim, outro prestando ponto? atenção. Eu acho que Fernanda aí tem um ponto bastante relevante, né, Flávio? Essa questão de uma cultura de baixa responsabilidade coletiva, né? Mas, nesse momento eu não vejo, isso mudando muito, isso faz muito parte, e apesar de que tem histórias muito bonitas, né, que surgem também nesse momento de dificuldade, mas histórias pontuais, individuais, a gente vê também uma race to the bottom, né, todo mundo corre para salvar o seu também e podendo todos chegarmos, né, numa situação coletiva muito pior. O que eu vejo, Flávio, em relação ao posicionamento do governo federal, que é compreensível, eu acho, à luz de uma visão de equilíbrio que todos nós aqui defendemos, né, nós três e um grupo, eu acho que grande, de pessoas que trabalham na administração pública e que defendem a responsabilidade fiscal. Nesse momento, a gente tem uma outra responsabilidade também, né. Que Nós não vidas, né? estamos num momento de normalidade, é um momento de excepcionalidade. Então, soluções normais, soluções dentro da caixa, não vão trazer a real, não vão resolver o problema. Então a gente precisa realmente ter uma outra visão. O país realmente não está bem, e aí o que eu estava falando para o Rio de Janeiro se aplica para o Brasil como ente. Uma coisa é você chegar à beira de uma pandemia, como a China, que tinha desacelerado, mas estava crescendo, Estados Unidos estava crescendo bem, a Europa estava ali, né, rico cresce pouco, porque também já está lá, né, já está lá em cima, ou o país como o Brasil, que ainda não tinha recuperado o mesmo patamar de PIB de 2014. Então, é uma situação que a gente sabe que é difícil, mas nesse momento, muito bem colocado pela Fernanda, muito bem colocado pelo meu colega Marco Aurélio, lá do Rio Grande do Sul, nosso secretário de Fazenda, que acompanhou muito de perto o PLP, negociou, inclusive, junto ao relator, o Pedro Paulo, vários quesitos, junto com outros estados. Não há forma de recomposição desse orçamento estadual. Então, vai ser escolha de Sofia, se não tiver dinheiro, vai deixar de pagar, porque não dá em árvore. O único que dá em árvore aqui é em Brasília, entendeu? Que é a maquininha rodando. Roda, é o único jeito, não tem outro jeito. Ou então vamos fazer eu não sei também se há um interesse, do governo federal de garantir essa unicidade do Brasil. Eu acho que tem até um assessor chegando ali na Fernanda que eu gostei de conhecer, esse assessor que chegou perto dela aqui agora. Deixa eu fazer aqui o seguinte. Os A meus já estão grandes, viu, Fernanda? a conversa está espetacular. Eu queria encerrar esse primeiro bloco e no segundo bloco, se vocês estiverem ainda um tempinho conosco, é perguntar quais são as medidas que cada estado está fazendo no momento para exatamente atravessar esse momento. Eu sei, por exemplo, que o Rio Grande do Sul lançou uma pesquisa muito importante de epidemiologia do Covid-19, né, com estudo de base populacional. Eu queria ouvir também da Leania sobre esse estudo. Então, aguarde aqui, vamos encerrar o primeiro bloco. Eu já deixo aqui a pergunta: o que é que cada estado, o que é que o estado do Ceará está fazendo para superar esse momento? O que é que o estado do Rio Grande do Sul está fazendo para superar
nesse momento. A gente volta já já e no aguardo.